O que foi feito na educação pública de Porto Alegre? Esse é o tema do Poder RS de hoje, o primeiro do ano de 2026. A gente vai começar com o pé direito, ouvindo o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, ele que foi prefeito de Esteio e deixou uma das suas marcas, é a melhoria da educação no município de Esteio, também foi presidente da Grampal. Acaba de ser realizada a PPP, a maior PPP da educação do Brasil. Um consórcio de empresas vai administrar, reformar 100 escolas no município de Porto Alegre. A PPP foi feita através de um leilão de concessão na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, e teve um deságio surpreendente de um terço, praticamente um terço, 28% no valor. Então, o município de Porto Alegre, fazendo essa PPP nas escolas públicas municipais, vai ter mais qualidade, agilidade e ainda vai economizar recursos. É tudo de bom para quem acredita nas parcerias público-privadas, e o secretário Leonardo Pascoal vai dar detalhes sobre o funcionamento desta PPP inédita, repito, a maior do Brasil. Roda a vinheta. Vamos falar dos nossos apoiadores e voltamos com o Leonardo Pascoal. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Acesse o site www.fante.com.br e o Instagram @fantebebidas. Vinhos do Mundo. Dezembro na Vinhos do Mundo. Rótulos com 50% de desconto neste mês. EasyGen ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso 2026 com o pé direito, conversando com o Leonardo Pascoal, ex-prefeito de Esteio, ex-presidente da Grampal, Grampal que comemora os 40 anos, e o Pascoal acho que deu uma nova dinâmica para essa entidade que representa todos os municípios da região metropolitana de Porto Alegre, especialmente na realização de eventos agora há pouco, né, no meados, metade ali, dia 12 de dezembro, a gente teve o Grampal Summit, mas tudo começou lá na gestão do Pascoal, promovendo almoços temáticos e trazendo muito conhecimento para os municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Mas agora a nossa grande pauta eu sempre quero falar um pouco de Esteio, quero falar da Grampal, mas a nossa pauta hoje é a educação de Porto Alegre, que eu tenho muito apreço, muito cuidado, vivi de perto dentro da prefeitura de Porto Alegre enquanto secretário de comunicação, e eu sei que o Pascoal, a última vez que eu conversei contigo, primeiro bem-vindo ao Poder RS, eu vou te introduzir aqui. Obrigado, Horácio. Um prazer estar aqui conversando contigo, né? Depois de algum tempo, né? Você Isso. ia referir, né? A gente conversou. Não me recordo se quando eu estava anunciado ou já no início do trabalho, mas falando das expectativas que se Muito no tinha, e começo. agora já com um ano, né, de trabalho, a gente tem bastante coisa aí para conversar. Primeiro, tu fez uma grande revolução na educação em Esteio, e é por isso que o prefeito Sebastião Melo também te convida para esse grande desafio. Talvez nem fosse aquilo que tu estava projetando um pouco para tua carreira política, né? Prefeito, quem gosta do executivo, e aí tu é cotado inclusive para governo do estado, para outras posições, mas eu acho que a educação nos
cativa e te cativou muito ali em Esteio, tu tem um trabalho entregue com resultados. E aí aceita o convite do prefeito Sebastião Melo para tocar a educação que é tão problemática ainda em Porto Alegre, o que é um contrassenso, é contraditório. Vamos começar por aqui, com esse cenário que tu assumiu ali, a última conversa que a gente teve aqui no Poder RS ainda na TV, falava das tuas expectativas, aquilo que tu gostaria de fazer. Passado um ano, nós vamos fazer hoje, nesse Poder RS, um balanço do que foi feito. Eu sei e acompanho que foi feito muita coisa. Mas primeiro, o que sempre me chamou a atenção, lá com o secretário Adriano Naves de Brito, que foi o secretário de Educação no governo Marquesan, ele me dizia: Orestes, a educação de Porto Alegre tem tudo que qualquer município e estado querem. Primeiro, remunera muito bem os professores. Na época, a média salarial era 11.000, 11.500 reais, de média salarial dos professores de Porto Alegre. Hoje deve ser, inclusive, maior. O nível de conhecimento de mestrado e doutorado dos professores também numa média altíssima. Tem as condições necessárias de infraestrutura, que, claro, sempre podem ser melhores, mas tem boas escolas. Uma rede não tão grande, mas de 100 escolas, 99 e 100 escolas. Então tinha tudo para dar certo, só que os resultados educacionais, conhecimento adquirido pelos alunos eram muito baixos, um dos piores do Brasil inteiro. O que que tu Bom, essa herança primeiro que tu assume e como é que tu tá agiu no primeiro ano? Nós fizemos, já na arrancada do ano de 2025, muito consciente da necessidade urgente de Porto Alegre, né, ter uma reforma educacional profunda. Os primeiros dias na secretaria, eu me encarreguei de conversar um a um com cada um dos servidores da sede da secretaria, né. Fui andar por andar, unidade por unidade, querendo ouvir de cada um dos servidores para ter ali um raio-x da visão deles, né. A gente também abriu uma consulta pública para os servidores, né, das escolas poderem participar da construção de um planejamento estratégico, e nós priorizamos naquelas primeiras semanas fazer esse planejamento estratégico de forma muito acelerada, né, construímos todo o mapa estratégico e dele derivava ali um conjunto de 110 metas em diferentes áreas, né, áreas pedagógicas, áreas administrativas, estruturais, de planejamento, enfim, e foi isso que norteou todo o nosso trabalho ao longo do ano de 2025, claro, né, corrigindo rumos, enfim, algumas questões que lá no início talvez a gente não tenha previsto, a gente foi incorporando ao longo do caminho, Foi um né. planejamento feito a jato, porque A as aulas jato, começavam em fevereiro, a jato, meados de porque fevereiro tinha que nós fazer em tínhamos janeiro. esse entendimento de que, assim, não se poderia fazer um processo mais comum, convencional de planejamento, levando meses, enfim. Uma, porque o ano letivo já se avizinhava, né, iniciava em meados de fevereiro, e pela urgência dos problemas que a rede de educação de Porto Alegre, tinha ou tem, né. Que Então, problemas eram esses, na sua visão? primeira coisa, falta de rumo, né, falta de clareza onde se quer chegar. Você falou, né, de uma série de ativos importantes que a rede Porto Alegre tem. Nós temos um conjunto de muita qualidade de professores, né, e eu não acredito a eles os insucessos educacionais, da rede de Porto Alegre. Eu acredito isso principalmente a uma falta de orientação, de clareza, de rumo. O que torna isso mais evidente: Porto Alegre nunca teve um currículo claro para o ensino fundamental. Ou seja, né, cabia a cada unidade escolar ou a cada professor, enfim, ministrar os determinados conteúdos que julgasse importantes, né, em cada ano, em cada etapa. Nunca houve uma clareza sobre isso, mesmo após o advento da Base Nacional Comum Curricular, que deveria ter orientado em nível nacional todas as redes educacionais, sobretudo as redes públicas, né. Então Isso isso é um foi grande problema. um grande problema, porque quando o estudante vai fazer uma avaliação externa, a prova do SAEB, que é a principal delas, né, que dá origem ao IDEB, aquela prova ela foi elaborada com base numa determinada matriz curricular. Uhum. Se espera que aquele estudante, em cada ano, em cada componente curricular, tenha atingido certos objetivos de aprendizagem a partir da consolidação de certas habilidades. Se eu não dou uma diretriz clara para a rede, nesse mesmo sentido, alinhado com isso, quando esse estudante vai fazer essa avaliação, não necessariamente ele consolidou aquelas habilidades. Claro. Ele pode ter não consolidado por problemas, né, no processo de ensino-aprendizagem, ou ele pode ter consolidado outras habilidades que não são aquelas que estão sendo Sim. analisadas ali, né? Quer dizer que Justamente os porque professores não houve. estavam dando aquelas aulas, Quer só dizer, deixaram para um outro momento. quer dizer que
né, claro, a gente sabe que tem problemas de aprendizagem, porque isso é no Brasil todo, mas tem também problema de que talvez, né, a matriz de ensino não dialogava com o que estava sendo avaliado, né, nas Então, avaliações até a sua externas. chegada não tinha um Não tinha. currículo uniforme. O que nós fizemos foi, já para o ano de 2025, como já se avizinhava, nós definimos um currículo priorizado, até Uhum. porque a gente tem muita defasagem de aprendizagem por conta, né, dos problemas históricos, da pandemia e da enchente de 2024, né, que se acumulou. Então, não adianta também pegar todo um currículo, pegar toda a BNCC e dizer, olha, agora tem que trabalhar tudo isso aqui, porque a gente tem defasagens acumuladas. Então, o que foi construído um currículo priorizado. Então, quais são as habilidades prioritárias em cada ano, em cada componente, Para quais séries? para todo o ensino Para fundamental, todo esse. todo o ensino fundamental. E, baseado no referencial curricular gaúcho, Hum, porque a gente não tinha tempo ali para fevereiro, tinha um claro. currículo construído. Então se fez isso para o ano de 2025. E ao longo do ano de 2025, nós fizemos a construção do currículo de Porto Alegre, do documento curricular de Porto Alegre para o ensino fundamental, Que vai com a começar a valer a partir de participação 2026. isso mesmo, com a participação, né, dos profissionais da rede, colocamos em consulta pública, submetemos ao Conselho Municipal de Educação, e o Conselho Municipal de Educação, agora em dezembro, então aprovou, homologou esse documento curricular, que passa a valer a partir de agora, em 2026, na nossa rede municipal de educação. Então isso dá uma diretriz, um norte, em que o professor tem clareza do que precisa ser trabalhado em sala de aula, né, em cada componente, em cada ano, em cada trimestre, Agora, é e ele tem inacreditável que Porto Alegre não tem um currículo é básico inacreditável quando a definido. gente fala isso em nível nacional, junto, né, a outras entidades, a instituições do terceiro setor que atuam com educação, muitos não acreditam nessa realidade, mas infelizmente era uma realidade. Isso acontecia Então em outras por isso capitais, por exemplo? Isso não é algo comum. eu desconheço alguma capital, né, que digamos até 2025 tinha essa realidade, né, poderiam ter há mais tempo, mas e por isso que eu não acredito esse insucesso educacional de Porto Alegre na conta dos professores, Claro. porque quando a mantenedora, que é a Secretaria Municipal de Educação, não dá essa diretriz com clareza, é evidente que não se tem um rumo, né, bem definido e os resultados não vão acontecer. Tá, então esse era um Porque grande problema básico, mas resolvido. Quais eram resolvido. os outros? Agora a gente tem o outro desafio que é de fazer a implementação desse currículo, né? Claro. Que não é algo simples, não basta publicar um documento e achar que isso vai chegar lá dentro da sala de aula, né? Implementa, A gente precisa acompanha, ter formação, né, ajusta. continuada com os professores, né, específica do currículo, porque a gente tem que respeitar a prática pedagógica de cada professor, né, ali está estabelecido o conjunto, né, de habilidades, objetivos de aprendizagem e tal, mas o professor tem a sua prática pedagógica que é respeitada, né. E na educação nada é rápido, né, tudo todos os Leva um ciclos tempo, até levam porque a gente tempo. está falando, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, de estudantes que já têm uma defasagem de aprendizagem muito significativa e que você não resolve de uma hora para outra. É possível recuperar conteúdos? Isso está no planejamento de vocês, para quem tem essa deficiência? Sim, e já em 2025 a gente lançou um grande programa, que é o Porto do Saber, focado em recomposição de aprendizagem. Recomposição de aprendizagem, embora não seja algo novo, é algo que no Brasil ele ganhou importância realmente a partir da pandemia. Uhum, Até a pandemia, muito pouco se falava em recomposição de aprendizagem. Não que não existisse, mas era um tema que, né, assim, não estava no debate educacional. A uhum. partir da pandemia isso ficou muito latente, porque ali Se tornou uma as necessidade. desigualdades de aprendizagem elas se aprofundaram, enfim, né, as defasagens também se ampliaram, isso passou a ser né, objeto de discussão mais profunda no âmbito educacional, tanto que deu origem, inclusive, a um pacto nacional pela recomposição das aprendizagens, liderado pelo Ministério da Educação. Então, tem como fazer, mas não é um processo simples, né? Primeiro, porque a formação inicial do professor, ela não dá conta disso. O professor, ele não foi formado para fazer recomposição de aprendizagem. Claro. Ele foi formado dentro de uma lógica do processo de ensino que é linear, né? É bem isso. Eu tenho, né, tais conteúdos para trabalhar em cada ano, em cada trimestre, né, para chegar ao final com tais habilidades consolidadas, com tais objetivos de aprendizagem garantidos, né? Hã, Só que o problema é que o ensino não está necessariamente onde está a aprendizagem. O ensino pode estar aqui, né, porque o professor foi avançando com o ensino ao longo do ano, de acordo com o que o currículo, né, previu, mas a aprendizagem não está aqui. A aprendizagem de um estudante está aqui, a do outro está aqui, a do outro está aqui, a do outro pode estar lá na frente, enfim. Então, a recomposição de aprendizagem já é difícil por isso, porque ela não é linear. Cada estudante, numa turma de 20, 25, 30 estudantes, cada um vai estar
num estágio do processo de Correto. aprendizagem. Não deveria ser feito por outros professores, com O outras habilidades, o inclusive? que a gente tem estruturado, né, em geral nas escolas, não só de Porto Alegre, mas escolas em geral, você tem o laboratório de aprendizagem, que em geral é um professor que no turno inverso ao turno, né, regular do estudante, ele atende esse estudante que tem algum tipo de defasagem de E aprendizagem. aí Qual específico. qual que é o desafio, né? Primeiro, assim, é um desafio de carga horária, né, às vezes a carga horária para esse atendimento ela é insuficiente, Uhum. porque não dá para a gente imaginar que uma defasagem grande se criou com o estudante tendo 5 dias por semana de aula, de 4 horas, vamos colocar ali, e a gente vai achar que a gente vai conseguir recompor essa aprendizagem com um atendimento de 1 hora, 2 horas no contraturno, um dia da semana. Hum. É utópico imaginar que isso possa acontecer, ainda que possa ser um atendimento individualizado ou menos em pequenos grupos. Então esse é o primeiro, desafio de carga horária. Segundo, que é o volume de estudantes. A gente fez em março de 2025, né, uma das primeiras coisas que eu, né, pedi que a gente fizesse foi uma profunda avaliação diagnóstica em todos os estudantes da rede, né, do ensino fundamental. Nessa avaliação, a gente constatou mais de 10.000 estudantes em situação de defasagem, né. A gente utiliza 3 níveis de aprendizagem do estudante, né, defasagem, intermediário e o adequado. Uhum. Em defasagem, ou seja, não estavam nem no intermediário, em defasagem tinha mais de 10.000 estudantes, De um total de? de um total de, pouco, assim, em torno de 40.000 no ensino fundamental como um todo, né. Bastante, né? Então a gente tem 25% que estava, né, Uhum. em defasagem. Defasagem significa estar aproximadamente 2 anos atrás de onde deveria estar esse nível de aprendizagem. Então, assim, não é porque parece, defasagem intermediária e Uhum. adequado, parece que o defasagem nem é tão crítico. Não, é muito É crítico. muito crítico. Então, a gente tinha ali mais de 10.000 estudantes em situação de defasagem, né. Isso foi aplicado provas para descobrir? Nós fizemos uma avaliação diagnóstica com o CAED, né, que é, um centro o principal centro de avaliação em políticas educacionais hoje do Brasil, né, atua em praticamente todos os estados da federação, e que é ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, é uma referência no país em termos de avaliação educacional. Então fizemos com eles essa profunda avaliação diagnóstica. Bom, então a quantidade era muito grande. Você não consegue atender no laboratório de aprendizagem esse volume inteiro de estudantes. E é por isso que a gente lançou o Porto do Saber, né, o maior programa de contraturno, né, escolar da história, do município de Porto Alegre. A gente, abriu até 10.000 vagas, né, e encerramos 2025 com aproximadamente 3.000 estudantes já sendo atendidos, né, ele segue num processo ainda de Eles ganharam implementação, o enfim. segundo turno, Mas aí os 5 dias da semana com 5 horas e 30 minutos adicionais de um atendimento. estudo integral, É integral, e aí né, recuperando pra um pouco lógica que dessa o defasagem. Ministério da Educação usa de educação integral, que é de 7 horas de atendimento, todos os estudantes, então, estavam em atendimento integral. Por que 3.000 só dos 10.000 foram atendidos? Foi Por pela procura deles mesmos? Tem que ter adesão da família, né, Claro. porque é no turno inverso. A gente teve um revés ali, um tempo em que o Tribunal de Contas suspendeu a parceria, isso acabou gerando uma descontinuidade, né, nesse atendimento ali por cerca de 20 dias, o que atrapalhou, porque a gente estava num processo de implementação Por que o do Tribunal de Contas programa. cancelou? Foi uma decisão monocrática liminar do conselheiro Estilac Xavier, De novo Estilac, de por um novo Estilac por um Xavier. entendimento do conselheiro, com o qual nós não concordamos, recorremos, enfim, né, depois houve a reconsideração e a retomada do programa, mas isso acabou atrapalhando esse processo de implementação, né. Então, por isso, mas a nossa expectativa é, em 2026, poder ter mais estudantes atendidos na recomposição de aprendizagem. Claro que isso se soma a outros atendimentos que a Mas gente o tem de sistema está contraturno. pronto, isso é importante Está nessa etapa. pronto, né, definido. E qual que é a lógica desse atendimento, né? Esse estudante, quando entra no programa de recomposição de aprendizagem, ele é feita uma avaliação individual, né, dele, para ver o nível de aprendizagem dele, e a partir dali é feito um plano individual de aceleração dessa aprendizagem dele, né? Uhum. E aí, de tempos em tempos, tem o que a gente chama de sprint pedagógico, em que vai lá e se avalia, né, o quanto esse estudante avançou ou não, e assim por diante. Então a gente tem uma expectativa bem positiva dos resultados, né, que isso vai dar, porque isso é correr atrás do prejuízo de alguém, né, que às vezes está no 9º ano do ensino fundamental, no 8º, e já tem uma defasagem acumulada enorme por isso, por problemas históricos.
esse estudante dos anos finais, ele pegou em cheio a pandemia toda, né? Pegou o ano passado também a questão das enchentes, que mesmo as regiões que não foram afetadas diretamente tiveram impacto, porque as aulas ficaram suspensas por algum Claro. período, né? Porque os professores às vezes não conseguiam chegar, porque foram atingidos, né? Porque a escola às vezes ficou servindo de abrigo também por um tempo. Então, todo mundo foi impactado de alguma forma. Mas isso é para quem já está. A gente tem que cuidar muito da base, né? Da base dessa trajetória escolar, que é a alfabetização. E por isso, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, né, instituir formalmente o Alfabetiza Mais Poa, que é a nossa política pública municipal de alfabetização. Então, aprovamos no Legislativo já no início do ano de 2025. hã, e firmamos o Pacto pela Alfabetização, junto com o Instituto Raiar, estabelecendo ali um método estruturado para alfabetização em toda a rede, né? E com formação, com material pedagógico, com avaliações, Que também não tinha. que Cada também não escola tinha. definia como é que ia Cada alfabetizar, professor tinha liberdade qual era o total, método, inclusive, que né, de como escolhia. trabalhar a alfabetização, e aí a gente tinha bons resultados em alguns lugares, resultados ruins em outros. No geral, Porto Alegre, sempre ficava lá nos últimos lugares também entre as capitais em nível de alfabetização, Uhum. com uma alfabetização historicamente na casa de 40% dos estudantes ao final do segundo ano do ensino fundamental, né. Nossa. Desde as antigas provas ANA, lá, Avaliação Nacional de Alfabetização, passando depois, né, para as avaliações do indicador criança alfabetizada, sempre ficava ali em 40%, essa era a base histórica de alunos alfabetizados ao final do segundo ano. Então nós implantamos o pacto, né, colocamos uma remuneração adicional para os professores de alfabetização do primeiro e do segundo ano, formação, material, acompanhamento pedagógico bem próximo, né, e a gente encerrou 2025 com 73% dos nossos estudantes do segundo ano do ensino fundamental, que a gente tem que lembrar que eram no primeiro ano foi o ano da enchente, né, então assim, tinha uma perda grande, mas 73% deles terminaram o ano lendo, Hum. entre leitores fluentes e leitores Já melhorou o iniciantes. resultado, Um então, resultado bem positivo, surpreendente para em o um ano primeiro ano só, de né. trabalho, Isso. e no primeiro ano a gente já encerrou 25 com 57% dos estudantes lendo. Que no ano que vem esses estudantes, né, esses 57 já chegam lendo no segundo ano e vão ter todo o segundo ano para consolidar suas habilidades, e aqueles que ainda não estão, né, como leitores, se tornarem leitores. Então a gente tem expectativa, né, que já no ano de 2026 a gente vai conseguir ultrapassar, quem sabe, a meta que nós tínhamos, que era de ter dentro do Porto da Educação até 2028, mais de 75% dos estudantes alfabetizados ao final do segundo ano, né. Então isso nos motiva, porque esse estudante, consolidando bem a alfabetização ali na idade certa, ele depois vai ter uma trajetória escolar de maior êxito, né, Claro. porque ele lendo, ele vai ter mais facilidade ao longo, né, da sua caminhada na Mas não escola. dá para deixar esses 25% para trás. Não, não, de modo algum, né. Então a gente tem estratégias também para esse, né. A gente, claro, quer chegar ao final do segundo ano com todos eles, Uhum. né, sendo leitores, mas é uma realidade, né, difícil, porque tem outras questões também, que tornam mais desafiador esse trabalho. E mesmo aqueles que estão, né, já mais para frente, né, na sua trajetória, também eles a gente tem que estar cuidando, porque não é, né, não dá para a gente se conformar: "Ah, esses a gente já perdeu, vamos Isso. cuidar só dos Por que novos". é tão Não. difícil isso, secretário? No nosso tempo, a gente aprendeu a ler em um ano. Primeiro que era um ano só, né, então alguém vinha com alguma base, né, familiar, mas em geral era no primeiro ano do ensino fundamental que os alunos aprendiam a ler. Agora tem 2 e ainda tem problema. Por que que isso acontece na escola pública? A gente teve, a partir ali de meados da década de 90, né, e mais para o final da década de 90, a gente começa a ter uma mudança bastante significativa no perfil das escolas, né. As escolas até a década de 90 não eram para todos, a gente não tinha universalizado o acesso ao ensino fundamental, né. Então a gente tinha grupos mais homogêneos de estudantes, né, com menos questões colaterais, né, que impactam a Famílias mais aprendizagem. estruturadas. Famílias mais estruturadas, então tinham menos alunos vulneráveis, menos alunos com algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento ou deficiência intelectual, enfim, era uma outra escola. Tá. Com a universalização do ensino fundamental, foi todo mundo para dentro da escola. E aí essa escola se tornou um ambiente mais complexo, mais dinâmico, muito mais desafiador. Junto com isso, a Mas e gente ninguém se tem. dá conta que boa parte das nossas crianças vão para a escola para se alimentar.
E talvez só se alimentem, né, tenham refeições durante o dia na escola, né, isso é muito grave, mas é uma realidade que ainda acontece. Sim, a gente sempre costuma dizer, né, o que a gente faz é educação, nosso foco é educação, a gente tem que garantir a aprendizagem. Mas num país pobre como o nosso, a gente não pode, né, ser alheio à realidade social que a gente tem, em que a escola também acaba cumprindo outros papéis. Não é o nosso papel prioritário, a gente tem que garantir no final do dia a aprendizagem, mas a gente também Mas interfere na cuidado, educação, né. garante cuidado, a gente garante alimentação, a gente garante uma série de outras coisas que também é nosso papel enquanto um equipamento público né, de atendimento da população. Mas então, esse perfil da escola foi mudando, foi se tornando mais complexo, e junto com isso, a gente tem, e aí não sou eu que estou dizendo, né, as evidências científicas mostram isso, a gente tem uma queda na qualidade docente no Brasil. Hum. Especialmente, né, isso acontece especialmente depois da LDB, né, a LDB ela joga a formação do magistério para o nível superior, né, Uhum. hã, prioriza isso, e há o que o próprio Darcy Ribeiro previu, que foi o relator da LDB no Senado, né, aconteceu o que o Darcy Ribeiro previu, que haveria, claro, uma mercantilização desse processo de formação dos professores. Então, hoje a gente tem formação de professor aí, R$ 99,90 por mês, EAD, enfim. Uhum. Então, vai havendo uma queda nessa qualidade docente. Isso também dificulta aí Hum. o trabalho realizado na escola, porque eu tenho um público que me traz mais desafios, que me exige mais, que é mais heterogêneo, e eu tenho uma formação inicial do professor que perdeu qualidade. Claro. Então, essa equação torna os nossos resultados ainda mais difíceis de serem alcançados dentro do patamar que a gente espera. Tanto é que o Ministério da Educação, agora em 2025, né, entra valendo nessa questão de mudar a formação inicial dos professores, né? Mudando as diretrizes lá do que pode EAD, o que tem que ser presencial, estabelecendo bolsas, enfim, uma série de intervenções do Ministério da Educação para tentar corrigir esse drama que se viveu ao longo Pelo aí menos dos 50% últimos anos. da formação tem que Tem ser que ser presencial. presencial, então Bom. tem uma série de mudanças que não vão dar resultado de uma hora para outra, porque já tem cursos em andamento, enfim. O Conselho Nacional de Educação assumiu um compromisso também de até agora, o mês de maio de 2026, rever as diretrizes curriculares da formação inicial dos professores nos cursos de pedagogia e de licenciatura em matemática, né, trazendo essa formação para uma realidade mais próxima da realidade da educação básica, da necessidade mesmo da escola, né, sair, né, talvez um pouco mais do campo da teorização e vir para uma realidade mais prática, mais concreta, né, o que vai ser importante. E Então, aí mudou tudo por tudo também, né, isso, as telas, o celular, a nossa vida mudou nos últimos anos. toda a dinâmica da sociedade, das famílias, né, Então tudo quer dizer isso. que o desafio do gestor é ainda maior, né, ele é em dobro, ele tem que recuperar a aprendizagem dos alunos e também formar melhor os professores. Isso, sem dúvida. E como nós, enquanto rede municipal, a gente não tem interferência no processo da formação inicial, porque formação inicial cabe ao Ministério da Educação dar as diretrizes e, obviamente, as instituições de ensino superior, né, Uhum. prover essa formação, a gente tem, e também a gente tem também um grupo de professores que também é heterogêneo, né? A formação inicial há décadas atrás era muito mais homogênea. A gente tinha em geral lá os professores tinham feito magistério e depois tinham, né, ido para um curso superior, seja de pedagogia ou de licenciatura. Tinha uma formação mais homogênea. Uhum. Hoje a formação do professor também é mais heterogênea. Tem professores bem formados, enfim, e professores que não tiveram uma formação inicial de tanta qualidade. E é por isso que a gente precisa investir fortemente em formação continuada, né, formação continuada em serviço, que é uma das diretrizes, né, prevista na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas ainda pouco consolidada de forma sistemática no Brasil. Hum. A gente tem poucas redes no Brasil que têm isso implementado de uma forma organizada, né, com qualidade, com profissionalismo, e que observe resultados Mas tem disso, que né? incorporar a formação continuada agora para sempre, sempre vai Para ter. sempre. Nós, ainda em 2025, organizamos a nossa Escola de Formação Continuada da Educação de Porto Alegre, e agora em 2026 o nosso plano é, hã, todos os nossos professores terem na Escola de Formação Continuada uma formação por mês ao longo de todo o ano letivo. Uhum. E formação com formadores da própria rede,
que conhecem a realidade de sala de aula e formações bastante práticas, né? Sobre práticas pedagógicas que dão bons resultados, né? Compartilhando essas boas práticas que geram aprendizagem nos estudantes, né? Então, claro que isso também não é resultado de uma hora para outra, mas é algo determinante se a gente quiser ter resultados educacionais à altura do que Porto Alegre pode ter, né? Se a gente for pegar Sobral, né, Sobral, né, que é um grande case em educação em nível nacional, Sobral tem um processo de formação continuada muito qualificada, a ponto, né, deles terem constituído um instituto, né, municipal voltado só para a formação continuada dos E professores, há né? muito tempo, né? Há Por muito isso que eles tempo, continuam tendo há resultados mais, há bons. mais de 20 anos, 20 anos. né? E dando continuidade nisso. Então, são estratégias aí que a gente sabe que dão resultado, porque as evidências científicas, né, mostram que dão resultado. Não são simples de serem implantadas, né? Exigem investimento, senso de prioridade, convicção, coragem, né? Porque algumas delas têm enfrentamentos, mas que a gente tem plena certeza que vão trazer resultados positivos aqui para a capital. Já andamos aqui com quase 30 minutos do Poder e Ó, Resto, nós estamos no foi diagnóstico, rápido. mas já começamos a falar também, né, de ações que foram implementadas nesse ano. Deixa eu chamar agora os apoiadores aqui do Poder RS, não deu tempo nem de respirar aqui nesse primeiro grande bloco do Poder RS, mas a gente vai encaminhar depois, então, dos nossos apoiadores, aí a parte final da entrevista com o secretário municipal de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal. Pode rodar os nossos patrocinadores e apoiadores. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal, reconstruindo cidades, retomando vidas. Mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a ABBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor, com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da BBD é, claro, assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, é oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Voltamos com o Poder RS, sempre aqui no YouTube, no Spotify. Impressionante a audiência no Spotify, caiu no gosto aqui da nossa audiência. Dá para escutar o Poder RS no carro, no deslocamento dentro da cidade de Porto Alegre, também pela nossa região metropolitana. Não sei se o Pascoal faz isso, né? Mas aqui, ó, eu sei que tu mora em Novo Hamburgo, trabalha em Porto Alegre e vem e vai de Transurb. É verdade essa lenda urbana que contam? É verdade, é verdade. É. Eu tenho feito meu deslocamento de trem, tanto para ir, né, para a secretaria, quanto para retornar para casa. Quanto tempo dá? Eu levo 1h30, entre sair de casa e chegar na secretaria, 1h30. O trajeto, É. 1 hora e 10. No trem, em torno de 1h10, isso aí, né? E aí tem mais um deslocamentinho, vou a pé até a secretaria, né? O que Então, tu faz nesse tempo no trem?
Primeiro dá Em para ouvir e ver até o Poder RS, né. Dá, com Mas certeza. deve dar para fazer outras coisas. Dá assim. Em geral, né, sabe que eu sou meio eu não sou muito habituado a, assim, podcast, vídeo, essas coisas. Agora pela primeira vez agora eu comprei um fone de ouvido desses, né, que com Bluetooth, então agora eu comecei a ver, Tem que ter, esse né, tipo porque de senão coisa. incomoda a parceria do lado, né, Então, sim. porque eu não tinha esse hábito, né, Uhum. nunca foi um hábito que eu tive, comecei a desenvolver agora, botei, né, com os fonezinhos, aí eu consigo ver, os vídeos ou escutar E aí vicia, podcast. né, vicia. Porque facilita, né. Como eu sempre tive uma memória muito visual, né, eu sempre tive mais o hábito de ler, né. Uhum. Então, em geral, na minha rotina, eu de casa até a secretaria, eu vou lendo no trem, né, e a volta eu volto respondendo ou tentando responder os WhatsApp Respondendo no pendente WhatsApp. do dia, né. Então, em geral, Ó, porque no já sei dia então quando, né, acionar o secretário, fica a dica para todo mundo que quer falar com o secretário Leonardo Pascoal, é o horário ali entre 7 e 8 é horas. por aí, em geral vai ter mais êxito, Vai porque estar vai entrar online, vai vai estar entrar online. primeiro. Então, em geral, eu faço isso, porque ao longo do dia, né, nem sempre a gente consegue dar conta de todas as mensagens que entram, então, em geral, eu faço isso. Mas é um bom uso do tempo, né, porque imagina, se tiver o senhor não tem motorista, né, então se tiver que dirigir, a gente perde 2, 3 horas no trânsito. É. Então tu ganha esse tempo, né, ou para ler, para se informar e também para fazer contato no As WhatsApp. as raríssimas vezes que eu fui de carro para a secretaria, e dá para dizer raríssimas vezes, porque em um ano eu devo ter ido 3, 4 vezes de carro Uhum. para a secretaria. É isso, o tempo acaba sendo um tempo perdido. Em É. termos de tempo, dá quase a mesma coisa, salvo quando tem algum acidente, alguma coisa assim, mas em geral dá mais ou menos o mesmo tempo de deslocamento. Só que é um tempo perdido, porque você está Tá dirigindo ali e não dirigindo. consegue, né, nem deve fazer nada diferente, né. Então, Mas pelo dá menos para no trem, colocar no Spotify o fora que Poder RS, e aí vai só escutando, não pode, precisa olhar. pode. Tem vídeo, tem Tem. imagem, mas dá para ouvir. É. E Vamos fora que tem a questão de custo também, né, ir de trem também acaba sendo também é mais financeiramente barato, mais também é barato. mais barato. Ó, o secretário aqui, ó, pão duro, já anotei. Secretário, vamos falar do leilão que a gente teve, né, da concessão aqui das obras das escolas municipais de Porto Alegre, histórico, no estado está trancado também pelo Tribunal de Contas, pelo conselheiro Estilac Xavier, não gosta de parceria público-privada e não deixa que os municípios façam. Sabe quem é que perde no final? Os alunos, que ficam com os serviços trancados, não tem reforma nas escolas. Mas Porto Alegre conseguiu fazer e com um grande êxito, 28% aí de deságio. Mas explica o que vai acontecer. A PPP Escola Bem Cuidada, ela foi estruturada para que a gente, passe, o ativo imobiliário, né, o prédio, para a gestão privada, né. É a maior PPP de educação do Brasil, já feita até então, porque todas as nossas escolas vão para esse modelo, né. Todas, são Todas as nossas quantas? escolas municipais, 100 escolas 100 municipais, escolas. todas elas vão para esse modelo em que, né, o consórcio vencedor do pregão, ele fica responsável por reformar todas as escolas, dar manutenção ao longo de 20 anos em todas as escolas, e aqui a gente tem uma mudança, né, em relação ao que a gente tem num processo de licitação. No processo de licitação, você contrata, né, uma empresa específica para fazer um determinado serviço. Uhum. A lógica daquela empresa é querer, como qualquer empresa, maximizar o seu resultado. Então, a empresa tende a colocar, gastar o mínimo possível para entregar o que foi contratado. Ponto. Né? Uhum. Nem sempre é o produto, por exemplo, de melhor qualidade. E dependendo se o termo de referência não foi bem feito, né, às vezes dá margem para a empresa colocar algo que não é de boa qualidade, né? Porque ele vai entregar o serviço, receber e vai embora. Uhum. Na lógica da PPP, como essa empresa que fez a reforma, ela tem a obrigação de dar manutenção por 20 anos, a lógica dela é o contrário. Ela quer fazer o melhor possível na Ela vai fazer a reforma melhor reforma que ela para ela puder. não ter que dar manutenção depois. Claro. Então ela não pode botar um piso porcaria que vai dar problema depois, porque ela mesma que vai ter que consertar depois. E já tá A no pintura- valor. E já está no valor. A pintura, se ela botar uma tinta de má qualidade, que vai descascar, que vai desbotar, Todo ano faz de ela novo. vai ter que fazer depois de novo. Então, muda a lógica Uhum. da empresa. Ela vai querer fazer o melhor possível para não ter retrabalho depois. Então, dá manutenção ao longo dos 20 anos. Além disso, os serviços de zeladoria também são de responsabilidade do consórcio vencedor, Que é o para cuidar daquele por- patrimônio. portaria, Faz todo sentido. faz sentido, portaria, Uhum. limpeza, capina, roçada, né? Limpar a calha, caixa d'água, tudo isso Uhum. é de responsabilidade do parceiro privado. Água, luz, internet,
câmera de monitoramento, tudo isso é do parceiro privado, né, responsabilidade deles, e ainda tem que construir 10 novas escolas municipais de educação infantil, Em quanto né? tempo? 24 meses. A construção é 24 meses depois da ordem de início, né? 10 novas escolas. E o resultado do pregão foi um grande sucesso, porque o deságio de 28% significa o valor de referência que a gente já colocou na licitação, ou seja, se tivessem contratado sem deságio, já geraria uma economia ao longo dos 20 anos, a valor presente, de pouco mais de 50 milhões de reais. Ou seja, nós estamos trocando despesa, a gente não está gastando a mais, né? A gente estaria Aqui tem uma diferença praticamente... de PPPs que a gente conhece. Quem ganhou PPP para a reforma das escolas e manutenção, ele não explora o serviço. Então a cantina não é dessa empresa, ela não vai cobrar mensalidade do Não, aluno e tal. É não. o município que repassa o O dinheiro. município paga uma cálculo é- contraprestação mensal, que a gente O chama. cálculo é aquilo que o município já gastava com esse serviço ou gastaria em 20 anos. Isso, É isso? perfeito, isso. No nosso cálculo, na modelagem da PPP, pegando o que a gente, né, gasta até então e passando Qual isso foi a na média PPP, desse gasto dos últimos quantos anos? o valor previsto de contraprestação máxima mensal era 269 milhões de reais por ano, Tá. que é o valor que o município gastava com esse conjunto de serviços anualmente, né? Tá. Ao longo dos 20 anos, teria uma economia de em torno de 50 milhões de reais. No Certo. horizonte de 20 anos, não é uma economia tão Empatar. significativa. Empatava. Certo. Mas com o deságio que se teve, De de 28%, a gente tem uma economia de quase 1,5 bilhão de reais ao longo dos 20 anos, né, a valor presente. Então, Você foi economizou um um terço, grande resultado. arredondando um terço. um grande resultado, E né? certamente espetacular. com um serviço muito melhor prestado, justamente por isso que o senhor falou, né? A reforma que vai ser feita, ela tem que ser cuidada pela mesma empresa. Então essa empresa vai ter todo o interesse em cuidar. E tem aquilo também que algumas PPPs têm, que a concessão, a empresa que ganhou a concessão, ela recebe depois que faz as primeiras obras? Ela não recebe antes? A gente tem uma divisão entre o que é a operação mesmo, Tá. que é o valor mensal que é pago, né, para isso, para limpeza, para vigilância, para Uhum. as manutenções e tudo mais. E as construções, elas têm um aporte extraordinário. Então a prefeitura vai aportar valor especificamente para a construção das 10 novas escolas. E Não entra no valor mensal. pós-entrega, né? Então construiu uma escola, É aí que gradativo. recebe. Vai recebendo. Vai recebendo gradativo. Então são Uma empresa, separados. um consórcio ganhou toda essa... Eram 3 lotes, né? Tá. Então a gente poderia ter 3 vencedores diferentes, mas no pregão o mesmo consórcio venceu os 3 lotes, né? O senhor considera isso positivo? É positivo porque facilita a gestão, né? Não tem que estar fazendo interlocução com 3 consórcios diferentes. Deu um problema, tem que ver, essa escola é de qual consórcio, E enfim. qual é o Então, consórcio que facilita. ganhou? Ele tem O experiência? nome do consórcio é Consórcio Cuidar Porto Alegre, foi um consórcio Tá. constituído com essa E as finalidade. empresas são É daqui, são de fora? constituído, são empresas de São Paulo. O consórcio é liderado pela empresa Astra Infra, que é uma empresa que foi constituída especificamente, é uma empresa que vem, na verdade, do segmento educacional, que operava escolas, tinha escolas próprias, e se voltou para o mercado de PPPs na área da educação. Eles já atuam num dos lotes das PPPs de educação do governo do estado de São Paulo, então eles já estão atuando nesse segmento, junto com uma construtora também, né, Afonso França, que é uma construtora aí que se juntou então com a Astra Infra para Porto Alegre está em boas mãos. consórcio. Do que a gente tem até aqui, né, de referências de atuação das empresas, são empresas consolidadas, enfim, tiveram naturalmente que apresentar um conjunto de garantias bastante robusto, né, porque era uma exigência do edital E o para poder consórcio participar. vai cuidar de 100 escolas, né? É um volume É um volume bem grande. importante. Como eu disse, a maior PPP de educação do Brasil já feita até então, a única que tem essa abrangência de todas as escolas próprias municipais. A gente está muito animado, porque também, Horácio, a gente tem previsto prazo de atendimento por cada tipo de demanda. Uhum. Então, assim, faltou papel higiênico no banheiro. O diretor pede para a empresa tem X tempo para atender. Uhum. Queimou uma lâmpada, tem X tempo para atender. Sim, não é no tempo da empresa. Isso já está definido. Está definido A gente e a falou desse empresa... benefício que é importante também. Os diretores de escola vão cuidar mais da parte pedagógica, Pra- não de obra na escola, que é a grande preocupação hoje. Para nós, enquanto Secretaria de Educação, esse é o grande ganho. Uhum. Sim, ter mais qualidade é super importante, naturalmente.
Economizar Ganho financeiro. também é importante, enfim, mas para nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, o grande ganho é desonerar os nossos gestores escolares, diretor, vice-diretor, dessa gestão micro dos probleminhas do dia a dia, né? Porque o gestor escolar, né, o diretor da escola, enfim, o vice-diretor, eles precisam ser líderes do processo de aprendizagem. E hoje a gente tem essas pessoas dedicando grande parte, né, do seu tempo, e tem estudos aí que indicam que em torno de 2/3, né, da jornada do diretor é dedicado a questões não pedagógicas. Claro, Né? claro. Então sobra 1/3 para cuidar do que é o nosso negócio mesmo, a nossa atividade fim. Desses 2/3, em torno aí de 30% a 40% é essas demandinhas de infraestrutura. Né? É a calha que está entupida, é o esgoto que está transbordando, é o muro que está caindo. Mas que enfim, atrapalha a vida ali que da toma escola tempo, total. o diretor tem que resolver, porque alguém tem que resolver, mas que o ideal é isso, é ter alguém que resolva, né, para o diretor poder estar focado no processo de aprendizagem dos estudantes. Então esse, para nós, enquanto Secretaria de Educação, é o grande ganho da PPP. Agora tem que desonerar os fiscalizar diretores bem disso. para que funcione, né? E as pessoas podem estar se perguntando aqui qual é o lucro que essa empresa vai ter. Vai depender muito da eficiência dela, né? Porque eu dei uma olhada no edital e é um padrão, né? O Tribunal de Contas não aceita nenhuma margem aí de ganho superior a 2 dígitos, né? Então, assim, esse resultado depende muito da entrega e da eficiência da própria empresa. E a gente vai ter um verificador independente. Então, além da fiscalização da secretaria, tem um verificador independente, né, que não é ligado nem à secretaria e nem à empresa, que vai fazer a verificação do atendimento das metas dessa empresa, desse consórcio, mês a mês. E Vai ter a relatório empresa, mensal, então. relatório mensal, e a empresa só vai receber a integralidade do valor se cumprir as metas. Então, por Isso é exemplo, importante. digamos que o prazo para trocar uma lâmpada queimada seja de 6 horas, digamos, tá? O diretor, a gente vai ter uma espécie de helpdesk, né? Queimou a lâmpada, o diretor viu que queimou a lâmpada, ele só abre um chamado lá, ó, queimou a lâmpada. A partir dali começa a contar esse prazo, e aí só é dado baixa nesse helpdesk depois que trocar, e o diretor tem que dar o ateste de que foi trocado. Então tem um verificador independente que analisa todos esses processos para ver se está cumprindo ou se não está cumprindo, e além disso a gente tem pesquisa de satisfação com os usuários afetados pelo trabalho da concessionária, né? Diretor da escola, os professores, a comunidade, os estudantes, para ver se aquilo que está sendo entregue tem percepção de valor e de qualidade por parte de quem usa aquela estrutura. E a empresa só recebe a integralidade do valor previsto mensalmente se atingir esse Se objetivo. cumprir as metas. Se não cumprir as metas, ela vai tendo redução Desconto. no seu valor. Então, ela tem um grande incentivo para entregar o melhor possível, para ser bem avaliada. Tá muito bem amarrado. Está super bem amarrado, e por isso que a gente está tão otimista com o que isso pode significar de transformação na rede de educação de Porto Alegre. Abusei do secretário aqui, passei do tempo combinado. Geralmente eu faço isso, viu, pessoal? Então eu só vou chamar agora mais um bloquinho dos apoiadores do Poder RS e volto para fazer a última pergunta para o secretário municipal de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal. Os whiskies da Union traduzem a personalidade da destilaria, com propostas que vão do blended whisky ao puro malte whisky mais envelhecido da destilaria com 20 anos. Cada produto é elaborado para oferecer uma experiência sensorial exclusiva, produzidos com cuidado e o rigor que garantem a qualidade e autenticidade da marca Union. Adquira através do site www.uniondistillery.com.br. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal, reconstruindo cidades, retomando vidas. Muito mais é estar na companhia das suas pessoas preferidas. Muito mais é curtir um final de semana na praia com a família. Muito mais é dividir um drink com o amor da sua vida. Muito mais é harmonizar com um bom vinho a receita passado de avô para neta. É comemorar com uma espumante tudo que tiver valor para você. Muito mais abraça os melhores momentos da nossa vida.
tanto os grandiosos quanto aqueles que, na maioria das vezes, moram nos detalhes. Muito mais é viver para celebrar cada momento único. E Fante tem muito mais. A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Fica ali na rua Anita Garibaldi, 1680, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Chavin, que é o melhor restaurante peruano da capital. Voltamos com o Poder RS, recebendo hoje o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal. Hoje eu vou liberar ele das perguntas políticas, porque a gente está só iniciando o ano de 2026, ele vai voltar aqui, já ficou compromisso, secretário. Ali Com até certeza, março tem que só voltar de novo. teu convite porque é uma convocação. Boa, porque tem muito assunto, né, da educação em Porto Alegre. Finalmente está passando por uma grande revolução. Acho que o secretário Adriano começou essa revolução lá, enfrentou várias disputas, mas não conseguiu terminar o que ele imaginava, o que ele queria fazer. Primeiro ano do prefeito Sebastião Melo teve vários problemas na Secretaria de Educação, inclusive com desvios de recursos, também não foi feito aquilo que a comunidade esperava. E agora, no primeiro ano, acho que ela tomou um ritmo importante e a gente vai acompanhar. Vamos lá, último assunto, eleição de diretores. Foi a polêmica do ano de 2025, liminar para cá, decisão e uma nova lei aprovada pela Câmara de Vereadores no dia 1º de dezembro. Como é que está a eleição dos diretores? Finalmente vai acontecer em Porto Alegre? Olha, a literatura mostra que o diretor, né, o gestor escolar, é o segundo elemento intra-escola mais importante para o êxito de uma unidade escolar. Só fica atrás do professor, realmente, sala de aula, né? Então, precisa ser muito bem pensado quem vai estar à frente de uma escola, porque não necessariamente um bom professor vai ser um bom diretor. São competências e habilidades diferentes. Porto Alegre teve, ao longo de 40 anos, a exemplo de muitas cidades Brasil afora, um modelo de eleição direta da comunidade escolar, sob a veste de uma gestão democrática, né? Primeiro, que isso não é gestão democrática, né? Gestão democrática, que é algo que está previsto na Constituição Federal e que foi regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz lá no artigo 14 da LDB o que é gestão democrática. E não fala em eleição direta de diretores. Gestão democrática é, segundo a LDB, participação da comunidade escolar nos conselhos escolares, Porto Alegre observa isso, participação dos profissionais da educação na construção dos projetos políticos pedagógicos, Porto Alegre observa isso e fizemos isso no ano de 2025, e a participação dos conselhos no Fórum de Conselhos Escolares, que nós também observamos. Então, nós observamos integralmente o que a LDB preconiza como gestão democrática. Essa tida gestão democrática se criou por meio de narrativa, né, especialmente sindical, de que era eleição direta pelas comunidades escolares, né? E primeiro que de democrático tem muito pouco, porque no último ciclo de eleições que Porto Alegre realizou nas escolas municipais de eleição para diretor, só teve 2 chapas em uma única disputa. Ou seja, em todas as outras foi uma chapa só, o que não demonstra ser lá muito democrático, salvo se a gente considera que na Coreia do Norte, em Cuba, há democracia, onde lá tem só uma chapa também. Sim. Acho que isso então não tem nada de democrático mesmo no discurso, né? As evidências científicas mostram que os melhores modelos de seleção de gestores escolares são aqueles que observam critérios de desempenho e de mérito, né? É isso. A própria emenda constitucional do Fundeb coloca critérios técnicos e desempenho para a definição dos gestores escolares. E conhecimento em gestão. Então, o que nós fizemos
foi, ainda em janeiro de 2025, nós, né, ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça, né, primeiro por decisão liminar, em janeiro, considerou que a lei que vigorava em Porto Alegre, de eleição direta, era inconstitucional, porque a Constituição diz que a designação de servidor para o exercício de função gratificada é prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, aqui no caso do prefeito, né? Depois, em setembro, se eu não me engano, o Tribunal de Justiça, daí, por unanimidade, julgou o mérito da ação e manteve a decisão liminar, considerando inconstitucional. E nós tínhamos encaminhado, em maio, para a Câmara, um projeto de lei estabelecendo um novo processo de escolha dos diretores, baseado num processo de habilitação com 5 etapas: prova teórica objetiva, entrevista individual, avaliação comportamental, análise de títulos e documentos e curso de qualificação para gestores escolares. 5 etapas. Pode ser, né, diretor e vice-diretor, apenas quem cumprir essas etapas. Bastante técnicas, todas elas. Todas elas técnicas, por banca externa, a exemplo do que é um concurso público, sem a ingerência direta da Não é Secretaria entrevistado pelo de secretário, Educação. nem pelo Não é pelo prefeito, não é secretário, nem pelo entrevista prefeito, política. nada disso. Diferentemente do que quiseram vender, né, não tem nada disso, não são CCs, são professores concursados do município de Porto Alegre. A Câmara Municipal, no início de dezembro, aprovou, então, essa lei passou a vigorar e nós já concluímos o primeiro processo de habilitação agora no final de dezembro. Então, para 2026, nós vamos ter todos os nossos gestores escolares da rede municipal de educação tendo sido aprovados Já nesse eleitos nesse novo processo, metro. já tendo sido aprovados num processo de habilitação. Que Certamente aí vai melhorar, ajudar a melhorar a educação a da gente vai capital. ter pessoas que têm as competências e habilidades específicas para ser diretor de escola. Não ter essas competências e habilidades não é demérito para ninguém. A gente pode ter um excepcional professor, muito bom professor, com ótimos resultados, e talvez ele não seja um bom diretor, não tem problema nenhum. São perfis diferentes que se exigem para essas funções. E às vezes pode ter um bom diretor que não necessariamente vai ser um bom professor referência de sala de aula. Às vezes se perde um grande São- professor na sala de aula, colocando num cargo de gestão. E não se ganha, às vezes, um bom diretor, Isso. porque ele tem um perfil diferente. E são perfis diferentes também de acordo com cada contexto, cada comunidade escolar exige também perfis diferentes de liderança daquele grupo e daquela comunidade. E uma vez daí designados, né, então agora, né, a partir da retomada do ano letivo, cada diretor designado, diretor e vice-diretor, tem 60 dias para construir junto com a comunidade escolar. Então nós não alijamos a comunidade escolar desse processo, mas colocamos ela num momento mais importante e significativo, né, que não é o da eleição, é o da construção do plano de gestão escolar. Então, né, na lei a gente colocou que tem 60 dias depois da designação para construir um plano de gestão escolar com a participação da comunidade escolar, com o parecer do conselho escolar, né, do que aquela direção pretende para aquela escola num dado horizonte de tempo e que depois é submetido, então, para a Secretaria Municipal de Educação. Então a comunidade também participa, mas participa de forma até mais ativa, construindo o que é mais importante, que são, né, os rumos daquela escola, os objetivos, as metas daquela escola. Então a gente também está animado com isso, né, com o que isso pode representar de qualidade, realmente, de incremento de qualidade na gestão escolar aqui na capital. Eu vou lhe dar de presente aqui para a gente encerrar, mas eu não vou aguentar. Estava tentando me segurar, secretário, e não falar nada de política, mas como a gente virou o ano, estamos em 2026, só um preview em 1 minuto. O que o senhor espera dessa eleição estadual, que está mais perto de nós aqui? O senhor é do PL, né, é coordenador de campanha do deputado Zuco, que é o candidato do PL ao governo do estado, mas está num governo do MDB em Porto Alegre, do prefeito Sebastião Melo, que também deve ter candidato, o vice-governador Gabriel Souza. Como é que vai ser essa eleição neste ano? E, de novo, né, os dois polos aí estão muito radicalizados, né? Aí mirando muito a eleição federal. Lula, Bolsonaro, alguém na família Bolsonaro, vai ser um ano com Copa do Mundo, 40 dias Copa do Mundo, em 3 países, e uma eleição forte aqui no nosso país. Como é que o senhor está planejando a campanha do PL do Zuco aqui no estado? Eu acredito, Horácio, que a eleição vai ser bastante polarizada. Não consigo. A eleição nacional e, naturalmente, as eleições subnacionais, Respinga, né? elas vão ser impactadas diretamente pelo cenário nacional. Eu não consigo imaginar, pelo menos não nesse momento, um cenário de não polarização numa disputa nacional. Acho que não há espaço para isso hoje. Mas em nível estadual,
eu acredito que a gente tem espaço aqui para fazer uma discussão mais profunda sobre rumos do Estado, até porque precisamos. O próximo ciclo de governo vai ser um ciclo muito desafiador, porque muitos dos passivos do Estado foram empurrados com a barriga pela gestão do governador Eduardo Leite, alguns de forma justificada, outros de forma não justificada, mas esse é um fato. Em 8 anos de gestão, praticamente não se pagou nada da dívida pública do Estado. Essa é uma realidade. Então, esse é um passivo que fica para a próxima gestão, que vai retomar esses pagamentos, né? Então, é um cenário desafiador. A gente precisa focar em discutir. Eu tenho convicção, né, de que tanto o deputado Zucco, né, que é o nosso pré-candidato a governador do PL, né, quanto o próprio partido e a nossa aliança, né, de partidos que vão estar conosco, eu tenho convicção de que a gente vai estar muito focado nisso, né? E recuperação do Estado também, né? Claro que tá sofrendo muito. é claro que a disputa nacional vai impactar e, né, nós estaremos alinhados ao nosso projeto nacional para o país, e ele impacta diretamente no Estado, especialmente por estarmos num Estado que é devedor da União, então a gente não pode, né, deixar de olhar para isso, mas eu acredito que o nosso debate aqui no Estado ele precisa estar focado nisso. Temos o os que nossos nós problemas. vamos fazer para conseguir, nos próximos 4 anos, né, ter um Estado que cresça, num Estado em que tem natalidade caindo, né, a população envelhecendo, o que é super positivo, mas que traz um desafio demográfico gigante, que ainda sofre, né, com mazelas e consequências ainda da enchente, né, que atingiu duramente o nosso Estado, e que tem um passivo fiscal enorme ainda para dar conta, né? 100 bilhões. Então, é isso que tem que estar posto na mesa, né? Aqui o debate tem que ser bastante pragmático e programático, né? Do que vai ser feito. Não acredito que no Estado a gente tenha que derivar para uma discussão mais de cunho ideológico, porque a realidade está batendo na nossa porta, e se a gente não entregar realmente um conjunto de soluções que seja factível, né, execuível e que atenda a isso, a gente vai ter 4 anos muito difíceis pela frente no Estado do Rio Grande do Sul. O senhor vai continuar como secretário, vai se ausentar no período eleitoral? Não tem essa definição ainda, estou discutindo, né, com a equipe, com as pessoas, né, que politicamente sempre estiveram comigo, me apoiam, com o próprio partido, para ver, né, quais são os melhores rumos aí para definir, né, até aí o início do mês de abril. Quem que vai ser o vice ou a vice do Zucco? Isso está em aberto ainda, né, tem discussões aí com vários partidos, tem uma tendência, né, ou uma preferência de nós contarmos com progressistas, né, na chapa que poderia, né, naturalmente estar ocupando essa função da candidatura a vice-governador, mas tem ainda muita água para rolar, né, até os períodos convencionais, até a tomada de decisão, por mais que a gente queira, né, talvez às vezes acelerar esse processo de construção, a política tem o seu tempo de maturar as coisas. As pesquisas animam? Animam muito, animam, né, O Zucco porque está aparecendo sempre na liderança. tem, né, um deputado Zucco já liderando, né, um grande número de pesquisas, então isso tem que servir de estímulo, enfim, mas a gente precisa trabalhar bastante para consolidar isso e chegar, né, à vitória, até porque é uma eleição de 2 turnos, em que tem os seus desafios específicos do primeiro e depois tem os seus desafios específicos do segundo, que são outros. Já que eu abusei do seu tempo, vou lhe dar um presente aqui da Union Destilaria. Esse é o melhor uísque do Brasil. Pode abrir a caixinha, porque a garrafa é linda, merece ser mostrada aqui. Esse é o melhor uísque do Brasil, feito como se fosse os melhores uísques escoceses, norte-americanos, e é feito aqui em Bento Gonçalves. Ali na entrada do Vale dos Vinhedos. Fica a dica, eu sei que o senhor gosta lá quando for visitar o Pazim, tá? Os nossos amigos lá de Bento, passa ali na entrada do Vale dos Vinhedos e entra na Union. Sempre que eu vou ao Vale dos Vinhedos, e eu tento ir com alguma frequência, porque gosto bastante de vinho, sempre olho a entrada da Union e sempre me dá vontade de ir visitar, mas nunca tirei um tempinho para ir aqui. Entra porque é muito legal. Eles têm um varejo, uma loja espetacular que já vale a visita e olha, é impressionante. Eu visitei lá, aliás, Pedro, vamos mostrar aqui, eu fiz uma matéria lá, 6 minutos aqui, uma visita à Union ali no Vale dos Vinhedos. Vamos começar o ano dando essa baita dica para vocês, para quem vai aproveitar as férias aqui no Vale dos Vinhedos. Tem o uísque lá também, claro, tem muito vinho bom, suco de uva, é a terra dos espumantes, mas também é a terra do melhor uísque do Brasil, a Union. Roda a matéria. Chegando em Bento Gonçalves, aqui na entrada do Vale dos Vinhedos, por uma visita muito especial na Union Destilaria, que
que faz os melhores uísques do Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar tudo para vocês. Quando eu cheguei na Union, no Vale dos Vinhedos, a sensação foi essa. Ok, o jogo do uísque brasileiro subiu de divisão. Aqui não é só uma visita bonita, é a ponta visível de uma história que começa em 1948, em Veranópolis, quando a Union ainda era uma vinícola da Serra Gaúcha. Com o tempo, a empresa muda de rota, aposta no malte, investe pesado em tecnologia e vira referência em uísque de puro malte na América Latina. Caminhando pelo pátio entre prédios modernos e outros tradicionais, barris empilhados, eu fiquei pensando, a gente está acostumado a olhar para a Escócia, Estados Unidos e Japão, mas tem um player silencioso aqui na Serra Gaúcha, construindo reputação há décadas. Esse vídeo é sobre isso, minha experiência dentro da Union, o que eu vi na produção, o que eu provei no copo. E porque eu saí daqui convencido de que o uísque brasileiro merece muito mais respeito. Antes de qualquer garrafa bonita, tem algo muito menos glamuroso: grão, água e fermentação. Na Union, o uísque começa com cevada maltada, parte importada, parte conectada ao nosso terroir. No tour, eu pude ver essa etapa de perto, a moagem do malte, o mash, aquele chá de grãos espesso, quente, aromático que depois vai fermentar. É aqui que o uísque ganha seu DNA, açúcares, aromas, estrutura. O que me chamou a atenção foi o discurso técnico da equipe, nada de marketing vazio. Eles falam de curva de temperatura, tempo de fermentação, eficiência de extração. É o uísque tratado como indústria séria, não como produto folclórico. Enquanto a Gabriela filmava e eu andava pela Union, eu pensei, a diferença entre um bom uísque e um uísque qualquer começa exatamente aqui nos tanques de fermentação que ninguém posta no Instagram, mas que define o que você vai sentir na taça lá na frente. Se tem um momento uau no tour da Union, é quando você entra na passarela com visual para a sala dos alambiques de cobre, torres gigantes brilhando com aquele visual que parece mistura de nave espacial com catedral do destilado. Aqui acontece a mágica da concentração. O líquido fermentado sobe, condensa, é cortado em cabeça, coração e cauda. Só o coração vira uísque de verdade. O meu guia na visita, ninguém mais, ninguém menos do que o Luciano Borsato, diretor executivo da Union, explica as escolhas da casa. Perfil de corte mais limpo, foco em destilado elegante, nada de procurar força bruta às custas de qualidade. E você começa a entender por que o resultado no copo ou na taça é mais equilibrado. Enquanto eu observava esses alambiques enormes, pensei em uma coisa simples. É aqui que o Brasil conversa de igual para igual com qualquer país produtor de uísque, porque cobre, técnica e consistência não tem passaporte. O que muda é a visão de quem está operando a máquina. E na Union dá para perceber que essa visão é de longo prazo, mas com entrega hoje mesmo no teu copo de uísque. Uma das cenas mais fortes da visita à Union é entrar no armazém de barris. Silêncio, cheira de madeira úmida, milhares de tonéis alinhados. É o tipo de lugar em que o tempo manda e o ser humano obedece. Aqui o uísque descansa em barris de carvalho, muitos deles ex-Bourbon. Em alguns projetos, a Union ainda brinca com barris que já foram vinho tinto na própria região. Ou seja, uísque conversando com o terroir do Vale dos Vinhedos. O Luciano, diretor executivo da Union, fala de anos de maturação, de evaporação da tal parte dos anjos. Mas na prática, o que eu senti foi outra coisa, a responsabilidade de quem produz algo que não fica pronto em 6 meses, nem 1 ano, é planejamento de décadas. Enquanto eu caminhava entre os barris, a ficha caiu. Esse não é um produto de modinha, é um ativo de longuíssimo prazo, que exige capital, paciência e principalmente convicção. A melhor parte de qualquer tour você sabe qual é,
a degustação. Na Union eu provei diferentes rótulos de puro malte, incluindo versões turfadas, estilos mais clássicos, edições únicas e até um puro malte espetacular de 20 anos de envelhecimento. O que me chamou a atenção não foi só o sabor único, foi o posicionamento da Union. Whisky brasileiro com ambição global, mas preço ainda competitivo diante dos importados. Entrega técnica, complexidade aromática e identidade própria. Enquanto eu experimentava cada dose, comecei a montar mentalmente o pitch da marca. História longa, tradição, capacidade industrial relevante, projeto de qualidade no longo prazo e um diferencial poderoso, e estar fincada na Serra Gaúcha, um ecossistema já reconhecido por vinho, espumante e turismo. Saí da degustação com uma sensação clara. Se o consumidor brasileiro quiser parar de subestimar o próprio mercado, a Union é um ótimo case para começar. E é isso que eu quis mostrar neste vídeo, que atrás de cada gole existe uma estratégia muito bem desenhada e planejada. Dica de amigo, visite a Union na entrada do Vale dos Vinhedos. É uma experiência única e inesquecível. Bom, pessoal, esse foi mais um Poder RS, o primeiro de 2026. Começamos com o pé direito, aqui com o secretário municipal de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, ex-prefeito de Esteio, ex-presidente da Grampal, mas eu gosto de falar do presente, então, secretário municipal de Porto Alegre, da Educação, e também coordenador da campanha estadual do deputado Zuco ao governo do estado. Obrigado e que tenhamos um bom ano. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar contigo. O tempo passa muito rápido, né? fã. Teria muitas outras coisas para a gente conversar, mas em breve, certamente, a gente vai estar aí junto de novo para a gente estar falando um pouquinho mais e aprofundar nesse assunto da discussão político-eleitoral de 2026, que com certeza vai ser, né, um tema predominante aí daqui para frente. Com Obrigado. certeza. Obrigado a todos que acompanham o Poder RS no Spotify, no YouTube. Ative o sininho, dê o seu like, é importante para a gente alcançar mais gente. Aqui a gente está indo de forma orgânica, então conto muito com a audiência e com a colaboração e com a sugestão de vocês para os amigos. Até semana que vem. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. Union Destilaria, os melhores uísques do Brasil com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Acesse o site www.fante.com.br e o Instagram @fantebebidas. Vinhos do Mundo, dezembro na Vinhos do Mundo, rótulos com 50% de desconto neste mês. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre.